Boa noite, pessoal. Que ruim isso que aconteceu com o Grêmio hoje. Eu não falo só do jogo. O jogo a gente tem muita coisa para falar. O Grêmio começou bem, pressionando, criou algumas chances, muito mais na pressão do que qualquer outra coisa. Parecia que ia tomar conta do jogo, mas a partir dos 20 minutos, 20 e poucos minutos, o Corinthians entendeu o que estava acontecendo e adiantou um pouco o seu time e acabou com aquela pressão do Grêmio. E o Grêmio não jogou para perder, o Grêmio não jogou para ganhar, o Grêmio não jogou para perder. O Corinthians jogou para não perder, achou um lance, ganhou um jogo que ele não jogou para ganhar também. Foi um jogo morno, um jogo sem emoção, um jogo onde muito se esperou, eu esperei muita coisa desse jogo e pouco aconteceu. Foi muito ruim ver a forma como o Grêmio ficou esperando algo acontecer, esperando que alguém resolvesse a partida por ele. O Filipão mexeu mal no time de novo, claro que é a minha opinião, vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer. Mexeu mal, Filipão. Não, era só ter tirado o Alisson. Eu falei no intervalo do jogo, eu comentei o jogo com o César Cidade Dias. Era só tirar o Alisson. O Alisson é um operário. O Grêmio precisava de alguém que quebrasse a linha de defesa do Corinthians, que fosse para cima do Fábio Santos, que é um jogador lento. Era só tirar o Alisson e botar um atacante. Era isso que o Grêmio tinha que fazer, mas não tirar o Ferreira. Deixa o Ferreira pelo menos consegue uma jogada individual, o X1 que a gente fala, ele consegue criar alguma situação como ele criou para o Borja. Agora, tu não pode tirar o Ferreira e botar o Léo Pereira e deixar o Alisson. E o Maicon, pessoal, o Maicon é o ex-jogador. O Maicon já fez muito pelo Grêmio, fez muito como muitos jogadores já fizeram. Mas ele não tem nenhuma condição. Eu comentei com o César durante o jogo, o Grêmio ficou muito mais lento. O Grêmio entregou meio campo para o time do Corinthians. Foi mal o Maicon enquanto esteve em campo. Depois daquela atitude ridícula. Olha, o Maicon tem que tomar uma suspensão e de preferência não jogar mais no time do Grêmio. Terminou a carreira dele no Grêmio. O Diego Souza tirou o cartão amarelo da mão do juiz. É engraçadinho, vai virar meme. Claro que vai virar meme. Agora, o Diego tem que ser punido, ele tem que ser expulso. Eu não sei se ele pode ser suspenso ou expulso depois, mas essa atitude não pode passar impune. É que esse árbitro é um frouxo, porque o Rafinha também merecia ser expulso. O Rafinha peitou o bandeirinha, botou o dedo na cara do juiz. O que esses juízes fazem? Eles terminam estragando os jogos. Esses jogadores do Grêmio, eles têm que ser afastados. Que seja por um tempo, por uma semana, um mês, esses caras estão criando problema para o Grêmio. O Grêmio não precisa desses caras criando tumulto e se achando donos do Grêmio a ponto de terem as atitudes que eles estão tendo, que tiveram hoje. O Grêmio precisa de jogadores que resolvam, jogadores que entrem em campo e façam mais do que está sendo feito. E não isso que a gente viu hoje. O Kahneman saiu do banco, foi lá reclamar com o árbitro, e depois as entrevistas, para quem não ouviu as entrevistas pós-jogo, o Filipão foi patético. O Filipão reclamou da arbitragem e praticamente desculpou o Maicon por ter feito aquilo. Não pode dar certo o esquema do Grêmio. Olha, eu sou um fã do Filipão, mas não pode passar o pano por cima disso. O Maicon não pode mais jogar no time do Grêmio, Felipão, ele não tem condições. E depois veio esse tal de Diego Serra, que ninguém sabe quem é, nem de onde é que surgiu, e deu uma entrevista ridícula. O torcedor do Grêmio quer explicação, o torcedor do Grêmio quer esperança, o torcedor do Grêmio não quer ver pessoas sem nível de histórico do Grêmio vem lá dar uma entrevista ridícula, como deu esse Diego Serra, reclamando do árbitro, reclamando como se o árbitro... Não, esse árbitro foi 16, 17 jogos, apitou jogos do Grêmio, o Grêmio só ganhou 5. Mas por que eles não têm coragem de dizer que acham que o árbitro roubou do Grêmio? É ridículo isso, ridículo. Então o Matheus Dávila, repórter nosso da Bandeirantes, fez a frase perfeita. Bom, então ele apitou os 18 jogos do Grêmio até agora no primeiro turno, porque o Grêmio não ganha de ninguém e a culpa é sempre do mesmo árbitro. Olha, patético esse tipo de declaração, esse tipo de atitude que vem tomando o Grêmio. Nada surpreende esse momento que está, nada surpreende o fato do Grêmio não conseguir dar um salto de qualidade em relação a ele mesmo, porque o desempenho dentro de campo está ruim e a gente entende um pouco após ouvir dirigentes, após ouvir o Filipão dando esse tipo de entrevista e deixando claro que o problema do Grêmio é muito mais amplo. O problema do Grêmio está
ele está espalhado pelo vestiário, espalhado pela diretoria, e algo tem que ser feito urgente. O Grêmio precisa urgentemente de uma medicação para estancar esse problema, essa reclamação sem fim e essa falta de capacidade de olhar para si mesmo e ver que o erro está dentro do próprio Grêmio. Se não fizer isso, pessoal, você gremista que está vendo vai entender que a situação será irreversível. Eu continuo apostando, o Grêmio não cai. Agora, se continuarmos ouvindo justificativas como essa do Filipão, do Diego Serri, dizendo que o árbitro é culpado num jogo que o árbitro não teve nenhuma interferência, porque não foi pênalti no Rafinha, não foi pênalti no Léo Pereira e a falta foi claríssima que originou o gol do Corinthians. Se a gente continuar ouvindo isso, realmente o problema do Grêmio é muito maior do que a gente imagina. Pessoal, amanhã a gente volta. Depois de manhã, quando a gente se der um pouco a cabeça, porque hoje está difícil de entender tudo o que aconteceu.